Estou recebendo a doutora Paula Matheus, diretora técnica e especialista em cirurgia geral do Ruth Cardoso, aqui nos estúdios da rádio e da TV Mocinha, acompanhada da Silvana Weber, que é diretora administrativa. Nós vamos conversar com a doutora Paula Matheus, justamente sobre um assunto que foi tocado ontem aqui, enquanto o secretário Erone Foreste esteve presente, juntamente com a Sabrina, e nós vamos esclarecer a comunidade, que as pessoas, de forma, às vezes, de denúncia, entende-se em que crianças, bebês, né, gestantes, estão chegando e os bebês estão falecendo dentro do Ruth Cardoso. Doutora, boa tarde, muito obrigado por ter vindo aqui para explicar a situação. O que dá para se dizer em relação a isso? Boa tarde, Adilson. Primeiramente, sobre essas denúncias que foram feitas agora, né, nessa última semana, eu levantei os casos e principalmente números do hospital, né? Então, é aceito pela literatura, a gente tem um número de porcentagem de nascidos vivos e óbitos fetais. Então, dentro do hospital, em 2015 a gente teve 2.444 nascimentos, com 25 óbitos. Então, é um número muito pequeno, aceito em qualquer país do mundo. Então, a gente está dentro do que preconiza a literatura. O que acabou acontecendo foi que realmente veio um caso à tona, né? Veio uma denúncia e foi levantada a questão se esse bebê morreu ou não dentro do hospital. Nesse caso em específico, a gente levantou, a resposta é não, né? Era uma paciente de 43 anos, que estava fazendo um pré-natal e um acompanhamento com um médico particular, né? Ela estava numa maternidade particular, ela teve um diagnóstico no dia 14 de janeiro de um óbito fetal por esse médico dentro do consultório dele, e como qualquer cidadão que tem direito a um atendimento pelo SUS, ela, provavelmente por questões financeiras, foi encaminhada para o nosso hospital. Né? Então, a doutora Ana, que estava no centro obstétrico, aceitou conduzir o caso. Mas essa paciente já chegou com o bebê em óbito. Inclusive, isso é medicina legal, né? Isso pode ser provado dentro do IML. Quando o bebê nasce, existem sinais, tanto no ultrassom, quanto quando o bebê vem, né, acaba nascendo, que são sinais que a gente caracteriza o tempo de óbito. Perfeito. Esse foi um caso específico, este citado e explicado. Na denúncia, são mais de um. Sim. Né? O que acontece? A gente tem, como eu te disse, um índice de 1,02 de óbitos fetais. Nesse mês, nessa semana, na verdade, foram 47 nascimentos, né? E acabou acontecendo de ter 3 óbitos fetais. Não foram óbitos que aconteceram dentro do RUT. Foram pacientes que vieram encaminhadas com os bebês mortos. Os 3? Foram os 3 assim? Nessa semana, sim. Aí eu levantei os últimos do mês, que foram 5 casos no mês. Ok. Tá? Nenhum óbito aconteceu dentro do hospital. Então, foi uma paciente que veio de Porto Belo, com o diagnóstico feito, e eles encaminham porque nós somos a única maternidade da região. Então, se a paciente está numa unidade de saúde, se a paciente está num consultório particular, se a paciente está na rede e foi feito o diagnóstico, todos esses pacientes drenam para o hospital. Então, esses casos vêm até nós. Então, eu tenho os 5 casos aqui do mês, os 5 já chegaram com os bebês em óbito. Que aí a parte do Ruth Cardoso é justamente para resgatar o feto, retirar o feto. Conduzir o caso, né? A gente segue o protocolo do Ministério da Saúde, a gente está inserido na rede Cegonha, né? Então, existe um protocolo. A mãe chegou com um bebê em óbito. A gente vai usar uma medicação, vai induzir o parto para que ela evolua para um período de expulsão desse bebê. É uma situação difícil para a mãe, né? Porque a gente está dentro de um centro obstétrico, onde todas as mulheres estão em trabalho de partos para ganharem os seus bebês vivos, e ela sabe que ela está passando por todo esse processo, que às vezes demora 12, 24 horas, é aceitável até em 3 semanas pelo Ministério, para ganhar um bebê que não tem vida. Então, é muito mais uma questão de apoio psicológico a essa mãe do que uma questão técnica. O que eu fui averiguar, que é o mais importante agora, é se esses bebês foram a óbito dentro do hospital ou se essas mães chegaram com esses bebês em óbito. São situações completamente diferentes.
essa em específica que fez a denúncia, ela estava com o bebê morto há mais de 2 semanas. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso, o nascimento, o ultrassom dela que ela fez em outro hospital, o encaminhamento que foi feito para nós, já mostra isso. Então não foi um bebê que morreu dentro do hospital. Pelo contrário, o hospital recebeu essa mãe e conduziu pelo SUS todo o processo. Não era um pré-natal nosso, da rede, não era um paciente da rede, né, de Balneário Camboriú. Ela veio de um consultório particular, mas como o cidadão tem direito, a gente aceitou. Então o hospital aceitou e conduziu o caso a partir do diagnóstico que foi feito fora, né? Acontecem coincidências de, nesse período de 4, 5 dias, terem chego 3 mães com o mesmo diagnóstico. Foi esse caso, né, que aconteceu. Né? Aí então, ela viu... Esses 5 casos aí... Do mês, né? Os últimos que vieram em relação, né, à mídia, à informação, através de denúncias. Então, todas as mães chegaram com os bebês mortos. Sim. Não isso. que não aconteça de falecerem dentro. Sim. Né? Pode acontecer, existem gestações de risco, né? A gente sabe, inclusive nessa mãe que foi a que começou a primeira denúncia, ela era uma gestante de alto risco, pela idade, pelas doenças prévias que ela tinha, né? Pelas cirurgias prévias que ela tinha. Então ela estava ciente. Uma das coisas que eu escutei é que ela não sabia o que estava acontecendo. Eu acho isso, na verdade, bem estranho, porque ela estava num consultório particular, ela fez um ultrassom no dia 14, ela chegou no hospital no dia 15 para induzir, né, o trabalho de parto, e tudo isso estava relatado, ela chegou com um documento escrito. Então, eu realmente não acredito que o obstetra que a estava acompanhando não contou para ela ou que ela não tenha lido o próprio ultrassom que ela realizou um dia antes. Então, pode ter acontecido, Adilson, uma falha no quesito de apoio psicológico. Né? Pelo que eu te coloquei, é muito difícil para uma mãe estar dentro de um ambiente onde todas as mães estão ganhando seus bebês e ela está passando pelo mesmo processo de trabalho de parto para ter um bebê que, na verdade, vai nascer morto. Então, a questão psicológica, o apoio psicológico foi uma das questões que a gente conversou no hospital, que eu acho que merece melhorias, né? São situações raras, é como eu te disse, de 2.444 casos em 2015, a gente teve 25 situações dessas. Então é um número pequeno, né? São situações à parte, não é a rotina do centro obstétrico. Mas eu acho que merece, sim, um apoio psicológico diferenciado, né? Ela coloca que o marido ficou fora, foi questionada uma questão sobre filmagem e fotografias dentro do hospital. Isso não é dentro do Hospital Ruth Cardoso, isso é dentro de qualquer hospital no mundo. Né? É dever do hospital o sigilo com os outros pacientes. Porque a partir do momento que eu estou filmando outros pacientes que não querem ser expostos. Então, quando a gente aconselha, quando a gente orienta a não filmar, não é porque existe algo a esconder, é porque a gente precisa e tem o dever de proteger outros pacientes que estão lá dentro. No caso, se eu sou um paciente, eu não quero ser filmado e minha imagem ser colocada em uma rede social, eu posso processar o hospital? Sim. Não é? Sim. E é o que todos têm direito. E por isso a orientação. A orientação não é uma proibição, na realidade, uma imposição, acredito, né? Porque você não tem como chegar lá e tomar o celular da mão de um cidadão. Sim. Né? É uma orientação. Mas aí, muitas vezes, existe essa dupla interpretação de que está acontecendo algo que não é para ser mostrado. Ainda mais num centro obstétrico, onde as mulheres estão de camisolas, muitas vezes nuas, fazendo exercícios em bolas, né? Então, a gente realmente não permite que se entre filmando por causa dessa situação. O senhor não ia gostar de ter a sua esposa sendo filmada numa situação dessa. Da mesma maneira que a gente não... o pai, né, o da criança entra no momento do parto, no momento da cesárea, e não durante o momento do trabalho de parto, justamente por essa situação. Existem outras mulheres, é um ambiente que não tem só aquela paciente, existem outras pacientes. Então, são cuidados com a segurança do paciente. Então, às vezes a população não entende, coloca como se fosse algo para esconder, mas a gente tem que pensar e ter um pouco de consciência que não existe só eu ali dentro, existem outros seres humanos também sendo tratados, também em trabalho de parto. Mas voltando até ao nosso assunto desses 5 óbitos que aconteceram no mês, foi como eu te coloquei. Aconteceu, geralmente eles acontecem em número de 2, é a média, né? De 1 a 3, com uma média de 2.
de ser tudo junto no mesmo fim de semana. Né? E claro que isso traz um questionamento. Perfeito. Né? Uma mãe está ali dentro, ela vê que o dela está em óbito, dela olha para o lado e vê que tem mais um, ela já se questiona. Ela quer saber o que está acontecendo. E, na verdade, foram... Né, na lista que a gente tem aqui, a gente tem 2 pacientes de Balneário, 2 que vieram de Camboriú, 1 que veio de Porto Belo. É porque a nossa maternidade recebe tudo. Certo. Na região, a gente tem a nossa maternidade e o Hospital Marieta. E um detalhe interessante é que nenhuma dos 2 hospitais são credenciados em alto risco, mas a gente atende alto risco, porque não tem como. Né? O paciente chega pra gente, a gente tem que manusear o caso. Tem que atender. Tem que achar uma forma de atender, né? Não pode deixar ele assim. Bom, esclarecido esse assunto, que bom que a gente vai, a partir de agora, né, ou já de alguns dias atrás, pelo menos enquanto eu estive na frente deste programa e pretendo continuar, depois das férias, claro, vou voltar daqui 15 dias, que a gente possa, assim como a Silvana, a gente tem um contato interessante, que é diretora administrativa, com a doutora, com o próprio secretário, e que ontem, né, deu poderes, delegou, né, para que todos os diretores, quando tem uma dúvida, por favor, eu recebo ali, aquele WhatsApp não para, vem vindo, é isso, e eu vou lendo, né, o Nelson, o produtor, recebe e me repassa, faz alguma triagem de alguma coisa que não seja interessante e repassa, e a gente quer uma resposta para dar, e é isso que eu quero que a gente faça em relação à saúde de Balneário Camboriú, porque saúde, buraco de rua é uma das coisas que mais reclamam aqui na Rádio. Não, Edilson, eu estou à sua disposição. Eu entrei na direção técnica há 3 meses, está completando 3 meses agora. Sempre que tiver qualquer dúvida, a própria população, ontem mesmo, o familiar de uma paciente ligou direto para o hospital, conversou comigo, me pediu explicações sobre um caso, sobre uma transferência. Então, assim, está de portas abertas, tanto para ir até lá. Eu liguei várias vezes até para essa paciente para perguntar para ela o que tinha acontecido, qual era exatamente a reclamação ou a dúvida dela. Ela realmente não atendeu o telefone, eu tenho aqui o número. Se ela quiser ligar, se ela quiser me procurar, se ela quiser entender sobre o processo. Mas nesse caso em específico, eu acredito que ela realmente sabia, porque ela veio encaminhada com esse diagnóstico. Não foi uma coisa que uma notícia, um diagnóstico que ela teve dentro do hospital, que daí eu tenho que explicar para ela, olha, o seu bebê, pelo exame, já está morto há tanto tempo, etc. e tal. Não, ela veio encaminhada de um consultório particular com uma carta falando do diagnóstico dela. Ok. Doutora Paula Matheus, diretora técnica e especialista em cirurgia geral, agradeço sua presença e as explicações, estamos à disposição. Obrigada.